No dia de hoje, o técnico Eduardo Cudê vai montar o quebra-cabeça que vem quebrando a cabeça do argentino nesses últimos dias. Isso porque para a partida desse próximo domingo contra o Criciúma às 6h30 da tarde, o técnico Eduardo Cudê não terá Wesley e Lucas Alário, dois jogadores que estão suspensos devido ao terceiro cartão amarelo, não terá os jogadores que estão na disputa da Copa América e, além disso tudo, pode não ter jogadores como, por exemplo, Fabrício Bustos, que sente dores na região da bacia devido ao jogo do Clássico Grenal e ainda pode ficar de fora com alguns jogadores com desgaste físico. Então, só antes de começar esse vídeo com novas atualizações do Internacional sobre dizer as escolhas do técnico Eduardo Cudê e aí trazer alguns bastidores sobre isso, também quero te trazer um outro bastidor sobre Fabrício. Mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre quem que tu colocaria no lugar do Wesley e do Lucas Alário. Se tu fosse o técnico Eduardo Cudê ou o treinador do Internacional, o que tu faria? Tu colocaria, por exemplo, o Gustavo Prado na do Wesley? Tu colocaria o Lucas Drummond no Lucas Alário? Ou tu faria alguma coisa diferente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? Primeiro, quero trazer para vocês que o Internacional faz atividade agora nesta manhã dentro da morada dos Quero-Queros. A última atividade antes do confronto contra a equipe do Criciúma nesse próximo domingo, 6h30, no Heriberto Wilson. Lembrando que nesse jogo o Inter é visitante, né? Vale deixar isso muito bem claro, né? Até porque nos últimos jogos o Heriberto Wilson acabou virando o Beira-Rio, né? Principalmente contra a equipe do São Paulo e Atlético Mineiro. O Inter não teve um bom retrospecto no Heriberto Wilson, né? Contra o São Paulo o Inter empatou e contra o Atlético Mineiro o Inter acabou saindo com a derrota, então não é um estádio assim que trouxe uma sorte para o Internacional, diferente, por exemplo, do Couto Pereira, tá bom? Mas, falando sobre o time do técnico Eduardo Cudê, como todo mundo bem sabe, e eu falei no começo desse vídeo, ele não vai ter o Lucas Alário e o Wesley, dois jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Galo, não vai ter também os três jogadores que estão na Copa América, e amanhã tem um jogo importantíssimo, inclusive para tu poder secar o Ener Valencia, porque o Equador joga contra o México, e se o Equador perder para o México, o Equador está eliminado da Copa América. Com isso, o Ener Valencia pode voltar já no meio da semana para o jogo contra o Fluminense, ou no mais tardar no jogo do fim de semana contra o Vasco, e vai estar à disposição do Inter para os jogos da Copa do Brasil no dia 10, dia 13 contra o Juventude. Então, se tu quer o Ener Valencia o mais rápido possível, ainda mais que a gente está sem atacantes disponíveis, eu recomendo a partir de amanhã, inclusive, tu secar o Equador na Copa América, tá bom? Mas o que eu quero trazer exatamente para ti de situação e de atualização é para falar sobre o time do técnico Eduardo Cudê. O que ele vai fazer, porque inclusive ele tem alguns outros problemas, né? Apesar de voltas como, por exemplo, da do Fernando e teoricamente do Fabrício Bustos, que era um jogador que ia voltar, mas saiu esta nova notícia dizendo que ele tem dores, né? Inclusive significativas dores na região da bacia, no choque que aconteceu ainda no Clássico Grenal, e por isso ele pode ficar de fora dessa partida contra o Criciúma. E aí, trazendo uma tendência para vocês dos substitutos. Do Fabrício Bustos, meio fácil, né, pensar para vocês. Hugo Malo deve ser mantido na lateral direita. Além disso, o Fernando deve voltar a fazer uma dupla de zaga com o próprio Vitão. E aí, complementando, deve ter o René na lateral esquerda. Ou seja, o quinteto defensivo a gente já definiu, com o Fabrício, Hugo Malo, Vitão, Fernando e o René. Óbvio, se o Bustos tiver condições de jogo, ele deve iniciar. Mas vamos conjecturar um time tendo Bustos com esse problema na bacia e ele não podendo jogar. O meio de campo possivelmente vai ser montado com o Thiago Maia, e aí a dúvida entre Arangues, Bruno Gomes ou até mesmo o Bruno Henrique, né, de quem que vai ser aquele cara que vai ser uma espécie de um camisa 8. Além disso, né, o Wanderson vai ser um jogador que vai ser mantido no time. E aí a gente vai para a grande dúvida, né? Ou, na verdade, as grandes dúvidas. Porque a gente sabe que vai ser o Alan Patrick, que vai continuar no time. Mas aí as principais duas dúvidas. Quem que o técnico Eduardo Cudê vai colocar no lugar de Lucas Alário e no lugar de Wesley? E aí eu quero te trazer algumas informações de bastidores que eu tenho a isso e falar os dois principais atletas que devem receber uma oportunidade. Primeiro, te falando da estratégia. O Cudê deve repetir aquela estratégia que usou no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, de povoar um pouco mais o meio campo.
jogando até mesmo com uma espécie de 3 volantes, né? No jogo passado, por exemplo, ele jogou com Rômulo, Thiago Maia e Bruno Henrique, né? Não tendo Wesley e não tendo, por exemplo, o Casalário, né? E aí tendo, por exemplo, como referências no banco de reserva só o Gustavo Prado e o Lucas Drummond, que são dois jogadores, o Lucas Drummond, na verdade, que são dois jogadores das categorias de base. O técnico Eduardo Cudê deve repetir essa estratégia, possivelmente colocando Thiago Maia, Bruno Gomes e aí a dúvida, entre Arangues e Bruno Henrique. Então seria mais ou menos assim o meio-campo do Internacional, com o Thiago Maia como primeiro homem. Aí a dúvida, que nem eu falei para vocês, mas a tendência para um Bruno Gomes, para um Bruno Henrique ou um Arangues, e aí o Wanderson. Na frente, o Alan Patrick, todo mundo sabe. E aí a outra dúvida, se o técnico Eduardo Cudê vai apostar, por exemplo, no nome do Lucas Drummond, ou se ele vai colocar, por exemplo, o Gustavo Prado, que pode ser também uma possibilidade. E aí, com o Gustavo Prado no time, ele adiantaria um pouco o Wanderson para fazer mais ou menos o que o Wesley fez no jogo passado e jogaria com o Gustavo Prado aberto pela esquerda. E essa é a tendência que eu estou apostando para vocês. Ou seja, um time com Fabrício, Hugo Malo, Fernando, Vitão e o René, meio de campo com Thiago Maia, Bruno Gomes e aí a dúvida, né, Arangues ou Bruno Henrique, junto com o Gustavo Prado, na frente Alan Patrick e Wanderson. Esse é o time, com o Lucas Drummond começando no banco de reservas, que é o único centroavante hoje que o Inter tem à disposição, porque o Lucas, né, pelo menos as informações que a gente tem, não saiu a lista de relacionados do Inter, ainda tem dores na coxa esquerda e possivelmente deve ficar de fora desse jogo contra o Criciúma, tá bom? Outra coisa que eu quero te trazer agora é sobre um bastidor sobre o Fabrício. Inclusive um bastidor bem interessante sobre o Fabrício. O Fabrício ele chega ao Internacional agora em março, né, devido a uma urgência que o Inter teve de goleiros, né? Porque o Rocher ia para a Copa América, o Inter ia ficar somente com o Antony, porque o Ivan, que foi um goleiro que chegou no começo dessa temporada no Inter, foi um goleiro que acabou tendo um rompimento no seu ligamento do joelho. Inclusive o Ivan deve retornar para o Inter daqui 2 meses, a partir de agosto ele já deve estar à disposição. Mas bom, continuando a história, depois de tudo isso que aconteceu, e o Inter só ter, por exemplo, o Antony e aí o Cauã Jesus, que é um outro goleiro das categorias de base, o Inter teria que ir atrás de um goleiro. E o Inter foi atrás, no nome do Fabrício, que nem era o plano A do Internacional. Na verdade, o plano A do Inter se chamava Ronaldo, que é um jogador que está no Atlético Goianiense, goleiro do Atlético Goianiense hoje da Série A, e também o outro nome que seria o Kaique França, que é o goleiro do Sport Recife. Só que esses dois goleiros, além do Inter ter que gastar para comprar esses dois jogadores, o Inter teria que, por exemplo, né, o Kaique França, o Inter fez uma proposta de 5 milhões de reais, igual fez uma proposta para contratar o Ronaldo. Além deste problema, o Inter também teria uma exigência por parte desses goleiros. Esses dois goleiros gostariam de ser reservas do Inter no sentido de segundo goleiro. E como todo mundo bem sabe, o Inter tem o Antony, o Inter tem o Ivan, que ainda vai retornar na metade dessa temporada. Então o Inter queria um goleiro que viesse para não barrar tanto o Antony, para não descer de degrau o Antony. E com isso optou pela escolha do Fabrício, que por mais que seja um goleiro de 38 anos, foi bem no Nova Iguaçu, e o Inter teve essa conversa com ele, dizendo, olha, quando tiver todo mundo à disposição, tu vai ser um terceiro goleiro, mas que pode brigar pela segunda reserva, né? Pode brigar para ser um reserva do Internacional, né? E aí tendo o Rocher como titular, né? Mas tu chega aqui como um terceiro goleiro e aí tu vai brigar com o Antony. E aí ele aceita isso, ele inclusive estava fechado para ser novo reforço do Vila Nova, ele encerra esse acordo com o Vila Nova e vem para o Internacional num contrato somente de uma temporada até o fim desse ano. Ele topou esse projeto do Inter. E quando ele chegou no Internacional, ele chegou inclusive acima do peso, ele chega 3 quilos acima do peso. E aí ele tem que começar todo um processo de emagrecimento, e aí ele chega acima do peso não por culpa dele, mas sim porque durante toda a carreira ele não teve, por exemplo, né, uma qualidade, né, de CT, de preparação, né, era a primeira vez que ele estava jogando no clube grande e por isso ele estava, né, num déficit físico. E ele chega no Internacional, faz toda aquela adaptação na intertemporada, consegue emagrecer, consegue ficar bem fisicamente, e os bastidores que a gente tem do treino é que é um cara que treina muito bem. Por isso que assim que ele chega no Internacional, ele já assume a reserva do Rocher e logo se torna agora, né, o goleiro titular do Internacional, enquanto o Rocher está na Copa América disputando com a seleção do Uruguai. Ou seja, é um goleiro que conquistou a sua vaga, ele não chegou para ser um goleiro reserva. A ideia inicial é que ele continuasse sendo um reserva do Antony, mas tendo aí um jogador mais experiente no banco de reservas, mas ele chega disputando já a posição e assumindo a vaga, principalmente por causa dos seus treinos, e o Inter, inclusive a informação que tem de bastidor é que o Inter quer já renovar com o Fabrício por pelo menos mais um ano, né? Ou seja, indo com ele até os seus 39. O Fabrício está com 38, na próxima temporada faz 39, mas o Inter ainda assim tem interesse em renovar com este goleiro,
principalmente depois de tudo que ele fez, pelo menos nesses últimos jogos. Inclusive, deixa a tua opinião sobre o Fabrício, que inclusive é uma linda história do jogador, um cara que realmente, né, tem uma história muito bonita, porque jogou a vida inteira em clubes pequenos e aos 38 anos conseguiu essa oportunidade de jogar no Internacional e, além disso, de dar conta do recado, que é o que ele vem fazendo nesses últimos jogos, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!